Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Geoff Saraiva, sou advogado e muito obrigado por estar assistindo esse vídeo. Aproveite e se inscreva no canal, curta, comenta e compartilha. E também conheça o meu Instagram, que é o Geoff Saraiva. Mas hoje eu quero falar sobre como identificar um bom profissional na advocacia e também como constar o seu processo. É sabido que a figura do advogado é aquela pessoa que você contrata para resolver seus problemas, seus processos, levar o seu intento para a justiça para que o juiz possa dar uma decisão ou possa buscar uma satisfação que às vezes não é uma satisfação financeira. Muitas vezes o advogado não busca apenas uma indenização, ele busca uma realização pessoal, um divórcio que não tem repercussão financeira, por exemplo, um reconhecimento de uma paternidade, um reconhecimento de união estável, uma dissolução empresarial, enfim, são várias situações que passam pelo escritório de advocacia. Aqui no meu caso, eu trabalho com direito civil. Então o que é que eu trato aqui, pessoal? Direito de família, algumas disputas empresariais, direito dos consumidores do mercado imobiliário, direito dos consumidores que são produtores rurais, enfim. Mas eu quero falar contigo sobre como identificar um bom profissional. Advogado tem uns montes aí, tem mais de 1 milhão de advogados no Brasil hoje. Mas você precisa entender e buscar um profissional que tenha um mínimo de qualidade, e que eu vou falar agora para você, para que você não caia, não vou falar cilada, mas que você não caia na mão de um profissional desidioso que não vai lhe atender a contento. Primeiramente, eu informo que processo é uma coisa demorada, não é coisa rápida. Então, é muito comum que o cliente tenha uma certa ansiedade na hora da resolução dos seus problemas. Às vezes ele contrata um advogado, até aqui mesmo no meu escritório. O cliente me contrata e na mesma semana já quer saber se tem algum resultado. Doutor, tem algum resultado? Olha, não tem resultado, infelizmente, processo é demorado. Porque assim, veja bem, entre a contratação do profissional, a coleta de documentos, a elaboração da petição inicial. O que é petição inicial? É o processo, é a materialização da sua história, que vai para a justiça, existe um certo tempo, um certo lapso temporal. E eu identifico, pessoal, que uma grande característica que faz o advogado ser um bom profissional é justamente essa comunicação com o cliente, essa conexão. Aqui no meu escritório, por exemplo, como é que eu faço? Quando o cliente me contrata, eu passo para ele o acesso do tribunal. Um contato, um link onde ele pode constar o próprio processo dele, para que ele não fique com aquela ansiedade, como é de costume, pensando que o advogado, no meu caso que eu, como advogado, não estou informando. No processo, pessoal, existem manifestações que são realmente relevantes e manifestações que são realmente irrelevantes para que o cliente possa saber. Vou dar um exemplo claro. É uma conclusão de um processo. Tem cliente que pensa que a conclusão é uma coisa muito importante, mas não é. Por isso que muitos colegas não informam essas etapas processuais para os clientes, deixando o cliente até, às vezes, achando que o advogado não informa nada corretamente, quando na verdade não é bem assim. Então, eu vou explicar agora os passos de um processo. Primeiro passo, o protocolo do processo, da petição inicial. O advogado vai materializar, não é mais no papel, mas no passado era no papel, através de um arquivo digital, em um PDF, na vara que você vai trabalhar, que vai ser protocolado. Se vara civil, se vara do trabalho, enfim, vai ser protocolado lá. Depois, nós já passamos depois que o processo é distribuído, vai cair na mão de um juiz, vai ter um juiz que vai decidir o seu processo. O processo tem um chamado despacho inicial. Do despacho inicial, o juiz vai entender o que está acontecendo, ele vai ver se falta alguma outra coisa, e aí ele vai chamar a outra parte através de uma citação. Se tiver algum pedido de tutela de urgência, o juiz já decide de plano, ou seja, já decide antes de chamar outra parte, tá? Mas caso não exista, ele vai chamar outra parte para fazer a sua apresentação no processo, a chamada defesa, a chamada contestação. Depois que essa contestação volta para o processo, o que acontece? O juiz chama o seu advogado, no caso você tenha sido o autor, para apresentar uma manifestação dessa contestação. Você possa apresentar algum fato que não esteja de acordo, alguma situação, alguma inverdade, enfim, você possa rebater esses pontos. Alguns juízes marcam a audiência de mediação, outros não marcam, depois vai para a audiência de conciliação ou não. Depois pode ter ainda a audiência de instrução e julgamento. As testemunhas poderão ser ouvidas e depois disso vai para o juiz, se não tiver nenhuma pendência, para elaborar uma sentença. Então vocês percebam que o lapso temporal é muito grande que existe entre o ato inicial da contratação do advogado e a prolação da sentença do juiz. É por isso que eu falo que, como a justiça é relativamente lenta, é importante que os clientes não fiquem lentos do lado de lá. Ou no meu caso, quando me contratam, não fiquem lentos do lado de cá. Questão documental, questão daquela dúvida se eu entro ou se eu não entro com o processo, se eu protocolo ou se eu não protocolo, são dúvidas que não aceitam protelação, porque processo é uma coisa demorada. Então, é isso que eu falo
sobre o que distingue um bom advogado, um advogado diligente, de um advogado estranho, um advogado que não informa de fato os processos. Então, é preciso que vocês identifiquem se o advogado que vocês vão contratar é um advogado que tem esse canal de comunicação, se ele tem uma linguagem clara com você, se ele exerce a sinceridade. Então, isso é uma das características. Claro que as titulações do advogado são muito interessantes, se o advogado tiver pós-graduação, mestrado, doutorado, mas antes de buscar um advogado com inúmeras titulações, veja se o advogado de fato é uma pessoa boa, é uma pessoa que consegue ter um bom raciocínio, é uma pessoa que consegue se comunicar com você, essa mesma é uma pessoa que respeita o cliente, porque o cliente precisa ser respeitado. Então, é a chamada experiência de cliente, é um dos pontos que eu entendo que o advogado precisa, qualquer advogado, se é novo, se é um pouco mais velho, precisa entender que o cliente, eu não sigo muito a corrente, pessoal, do cliente sempre tem razão. Eu sigo a corrente que o justo precisa ser mantido numa relação profissional. O advogado é contratado, tem um horário dele de trabalho, que tem que ser respeitado, o cliente tem que entender os limites que existem, tá? Não é cliente ficar mandando mensagem domingo, meia-noite, uma sexta-feira de tarde, um feriado, perguntando de processo, porque isso é extremamente desagradável. Eu acho desagradável. Se não for situação urgente, para que ficar mandando mensagem para advogado nesses horários? Sabe? A gente tem que ter o mínimo de decência das duas partes, tanto do advogado que informa e do cliente que precisa da informação. Então, a maioria dessas situações, desses ruídos da contratação, eles poderiam ser resolvidos tão somente se o cliente aprendesse a consultar o próprio processo. E aqui no meu escritório, eu passo o manual do cliente para o meu cliente. Por quê? Porque eu quero que o cliente tenha acesso a todas as movimentações do processo, que ele saiba o que está acontecendo e aí ele vai reduzir a quantidade de discussões comigo, vai reduzir a quantidade de perguntas e vai deixar eu trabalhar de forma tranquila. Aqui no escritório, pessoal, eu tenho mais de 2.000 processos ativos. Então, já pensou se todo dia eu informasse todas as movimentações processuais que existissem de fato, até aquelas irrelevantes, as conclusões, as juntadas? Então, é isso que é importante. E essas situações são explicadas logo no primeiro atendimento, para que o cliente possa entender o que de fato acontece. Então, beleza, passamos desse ponto sobre a consulta processual. A consulta processual pode ser obtida no próprio site do tribunal que você é vinculado. Se for processo trabalhista, você consegue acessar com o número do seu processo. Se for Justiça Civil, Fórum Justiça Criminal, salvo e Justiça Comum, Estadual, Justiça Federal, salvo os processos de segredo de justiça, você consegue acessar pelo seu nome ou CPF. Então você não precisa ficar ligando para o advogado para saber a informação. Mas isso é uma informação que o advogado deve lhe passar. Você consegue acessar, o link tal, o link está aqui, o link é esse, é assim que você consegue. E aí você consegue ter uma boa linguagem e um bom andamento do seu processo. Que é aquela coisa. A relação do advogado com o cliente é uma relação longa, pessoal. Pra vocês terem ideia, tem processo aqui no meu escritório que eu já tenho, 8 anos de processo. Então, se eu não manter uma boa relação com o meu cliente, eu vou ter um estresse na minha rotina e isso também me atrapalha. Então, e como todo mundo sabe, um relacionamento se constrói. Então, é isso. Falei um pouquinho sobre processo, sobre experiência de cliente, sobre como manter um diálogo com o advogado respeitoso, sobre como o advogado respeitar e sobre como o cliente também respeitar o advogado. Fechando aqui a nossa conversa, eu sou o Geoffrey Saraiva, eu sou advogado, eu estou no Instagram como Geoffrey Saraiva e se vocês gostarem desse vídeo, podem curtir, comentar e compartilhar. Não se esqueçam de se inscrever nesse canal porque eu estou faltando um pouquinho número de inscritos para 1.000 inscritos e com 1.000 inscritos eu posso fazer lives aqui pelo próprio YouTube. Então tá bom, pessoal? Obrigado e até a próxima.